Então, boa noite para todo mundo, boa noite para quem eu não falei. Vamos começar a nossa aula de hoje. Eu queria que você abrisse a Boa sua Bíblia lá em noite. Efésios 4. Nós vamos seguir falando. Espero que vocês estejam na leitura aí com a gente, né, da Bíblia toda. Hoje a gente começou Números. Números é um livro bem interessante. Eu acho que ele é um livro mais fácil de ler do que Levítico. Levítico a gente já passou. Então, vamos seguir. Efésios 4. Vamos ler do 1. Vamos ler do 1. Diz o seguinte: portanto, eu, prisioneiro... Gente, só um instantinho, que eu esqueci de mandar um link para uma pessoa da aula. Pronto, foi. Versículo 1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado, em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, te agradecer por essa semana. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos dê graça nessa noite. Oramos para que o Senhor possa nos guiar e nos ensinar sobre a tua palavra, que não seja apenas conhecimento vazio, mas que isso tenha efeitos práticos na maneira como nós vivemos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou espelhar aqui para vocês. Share screen. Na semana passada a gente falou bastante sobre aquela questão daquela graça especial do Senhor para o serviço, né? É isso aí que está na sua tela. Começamos a falar aí sobre o motivo dos dons, o que significa aí que serve para a preservação da unidade na igreja. Falamos um pouco sobre essa questão do serviço, que todos nós recebemos essa graça para o serviço. E aí nós falamos e gastamos um tempinho falando sobre a parábola dos talentos, né? Abre, por favor, a sua Bíblia lá em Mateus 25. A gente não vai ler a parábola toda de novo, até por uma questão de tempo, mas é bom que a gente fale sobre o texto olhando para ele. Mateus 25, do versículo 14 até o versículo 30, a parábola dos talentos. Jesus está falando sobre como se assemelhava o reino de Deus, e aí ele está claramente falando sobre ele mesmo, sobre os eventos sobre a sua vida, tanto que ele vai virar no versículo 14, ele vai falar assim: também é como um homem, o reino de Deus também é como um homem, que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. Isso é claramente Jesus
se ausentando da terra fisicamente nesse momento, mas dando talento, chamando os seus servos e lhe entregando os seus bens, ou seja, fazendo isso e entregando dons à igreja. Os dons foram entregues pelo Senhor à igreja para que a igreja fosse capacitada para funcionar aqui na terra. E aqui eu não estou falando sobre dons espirituais, aqueles lá de 1 Coríntios. Eu estou falando dos dons ministeriais, que são os 5 ministérios, como nós estamos falando. Então, esse texto claramente fala sobre o Senhor. Isso fica muito claro no versículo 29. Pois a todo que tem, mais lhe será dado e terá com fartura. Mas os que não têm, até aquilo que lhe tem será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aqui falando claramente sobre essa condenação, né? Essa condenação eterna. A maneira como certas pessoas serão condenadas justamente por não cumprir as expectativas do seu Senhor. Então, lá em Efésios 4, Paulo vai falar que todos nós recebemos a graça do Senhor conforme o seu dom. Versículo 7. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Então, todos nós temos essa graça específica para o serviço. Thales, de onde é que você está tirando que essa graça é uma graça para serviço e não uma graça para salvação? Por causa do versículo 9. Ele está falando sobre os dons ministeriais, né? O versículo 9 e o versículo 11. A gente vai ver isso. O versículo 11, ele explica o versículo 8. O versículo 11 explica o versículo 8. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que dons são esses? Aí Paulo vem falando o versículo 11. Dons de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Então, essa graça que Paulo está falando é uma graça específica para serviço. Todos nós recebemos. Agora, essa graça foi dada conforme o dom de Cristo, ou seja, conforme a maneira como Cristo quis. Então, o dom que eu tenho não é o mesmo que o Diego tem. Ainda que os nossos dons sejam os mesmos no sentido de ministério, por exemplo, a maneira, a influência, a intensidade, o alcance dos dons pode não ser o mesmo. Eu posso simplesmente falar apenas para a nossa comunidade local e o Diego pode falar para países, sendo convidado para pregar para fora. Então, essa é uma questão. Às vezes nós temos o mesmo dom, mas o alcance e a intensidade vai ser diferente. Então, a parábola dos talentos fala sobre isso. Lá em Mateus 25, ainda na parábola dos talentos, eu gosto muito do versículo 20. Então, chegando que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhes mais 5 talentos e disse, Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que eu ganhei. Eu acho esse versículo interessante, porque... Deixa eu botar a galera aqui entrar. Eu acho esse versículo interessante porque mostra prestação de contas. Olha como é que isso é interessante. Mostra prestação de contas. Ele sabia os números. Olha, o senhor me deu 5 e eu ganhei mais 5, então toma aqui os 10. É uma matemática básica, lógico, porque isso aqui é uma parábola, mas mostra uma prestação de contas. Às vezes a gente, principalmente isso quando eu vejo isso muito nos departamentos da igreja, às vezes a gente não sabe os números, a gente não faz essa prestação de contas. Aí foi o que eu tentei fazer, por exemplo, no final do ano passado, depois que eu me atentei para essa parábola, especificamente para essa parábola aí sobre a prestação de contas, eu vi que a gente tem uma obrigação de fazer esse acompanhamento. Olha, quantas aulas que nós tivemos, quantas horas de aula, quantas páginas de material escrito, isso tudo nós fizemos. Isso tudo é importante porque é necessário para que a gente administre o nosso serviço bem. As vantagens, isso é uma coisa muito técnica. Não é. Os departamentos da igreja, não é só porque a gente faz as coisas na igreja que eles podem ser desorganizados. Deveria ser muito mais organizado do que as coisas de fora. Então é por isso, por exemplo, que a Raquel quis colocar e colocou o Renan e a Tereza para tomar conta dessa parte de alimentos, para a gente também poder prestar contas para a igreja. Para a gente saber, olha, no final do ano nós arrecadamos tantos quilos de alimentos. Nós entregamos tantas quentinhas, nós alcançamos tantas pessoas. Isso dá uma dimensão e ajuda a gente a servir da maneira correta. Então, se você está em algum departamento da igreja trabalhando, primeiro que se você não está, você deveria estar. Segundo que se você está,
Comece a fazer isso. Preste contas do seu serviço. Preste conta para a pessoa que você que está organizando, preste contas, se você é o líder do departamento, preste contas para o pastor, anote, faça esse rastreio. Isso é uma coisa interessante. E aí nós falamos a finalidade dos dons, falamos aí o que todo cristão tem em comum, que é a graça de Deus, e o que tem diferente, que são os dons. E aí tem essa questão aí da parábola dos talentos. Olha que coisa interessante que eu coloquei isso daqui e eu não consegui falar sobre tudo na última aula. Então vai lá, a primeira coisa aí sobre a parábola dos talentos. Se apresente para o serviço. Se você não está trabalhando, tem uma expressão em inglês que é muito boa, que a gente não tem uma tradução, que é shame on you, que é tipo, que vergonha, mais ou menos o seguinte. Então, mais ou menos isso. Então, assim, se você não está trabalhando na igreja, que vergonha. Você deve se integrar nas coisas da igreja e começar a trabalhar. Outro ponto importante, não se compare aos outros, ok? Todos nós temos a graça, mas os nossos dons são diferentes. Não se compare aos outros. Fique aberto para aquilo que Deus designou para você. Deus não é um Deus que vai fazer um plano em massa para todo mundo. Ele conhece as estrelas por nome. Ele conhece todas as pessoas pelo seu nome. Ele sabe o dia de nascimento, ele sabe a data do último fôlego da pessoa. Significa que Deus tem um plano específico para você. Imagina, se Deus consegue nomear e contar todas as estrelas do universo, não é possível que ele não faria um plano específico para você. Então não se compare. Deixe Deus praticar e operar na sua vida aquilo que ele designou. Terceiro ponto, descubra quem você é no reino de Deus e no corpo de Cristo. Isso foi o tema que talvez a gente ficou agarrado na última aula, né? Como descobrir isso, nós falamos bastante sobre isso. Quarto ponto, se prepare. Não o fato de você descobrir qual é o seu talento, qual é o seu dom, qual é a sua posição no reino de Deus, no sentido de o que você vai fazer, não significa que você vai começar a fazer imediatamente. E está tudo bem. Lembra sempre de Davi. Davi foi ungido rei, mas ele só se tornou rei de fato 40 anos depois que ele foi ungido, depois que ele foi reconhecido como Samuel. Então não tem problema. Talvez você já sabe qual é o seu ministério. Então, se você já sabe, glória a Deus. Comece a se preparar para ele. Se prepare para ele. Leia e estude materiais sobre o seu chamado. Identifique pessoas que têm o seu chamado e passe a andar junto com essas pessoas. É necessário que você seja discipulado, que você seja treinado. Eu me lembro que quando eu me dei conta desse meu chamado, uma das orações que eu mais fazia, e até hoje é uma oração que eu faço, é: Senhor, eu preciso ser discipulado. Mande alguém para me discipular, mande alguém para me ensinar, porque ninguém é autodidata. A gente precisa de pessoas que irão nos discipular, para quem nós vamos prestar conta. Falar assim: olha, pensa assim, lê isso, não faz assim, isso que você fez não está certo. Então é uma coisa, se prepare. E a última, fundamental, seja humilde. Não é só porque você tem uma ou outra experiência que significa que talvez você já está pronto. Da mesma maneira, se você tem já algumas experiências com o Senhor, por favor, não menospreze a palavra do Senhor, não menospreze aquilo que a Bíblia diz. Infelizmente, nós vemos alguns casos de pessoas fazendo isso. Elas têm algumas experiências, elas simplesmente ignoram a questão da palavra. Ah, porque ela tem experiência, então significa que ela tá bem com Deus. Não. Um caso clássico sobre isso foi Saul. Saul, por exemplo, é um texto muito interessante. Ele está subindo uma estrada em viagem, ele encontra um grupo de profetas e Saul é tomado pela unção que estava naquele ambiente, naqueles profetas, ele começa a profetizar. Mas Saul foi um bom rei? Não foi um bom rei. Saul foi um rei iníquo, tanto que Deus acaba com a descendência dele, tira Saul da linhagem e coloca a linhagem de Davi. Então, a simples manifestação do Espírito não quer dizer que você tem um caráter aprovado e não quer dizer que você já está preparado para exercer o ministério. É necessário que haja um equilíbrio. Sempre lembra disso.
Sempre lembra dos 9 dons do Espírito e das 9 manifestações do fruto do Espírito. Vida no Espírito e caráter e ética cristã. Então, seja humilde. Seja humilde até para se alguém chegar para você e te corrigir. Por exemplo, um ofício que precisa ser trabalhado em conjunto, por exemplo, talvez é o que a gente mais fala, é o ofício do profeta. O ofício do profeta, ele precisa ser trabalhado em conjunto. E por quê? Porque, às vezes, a pessoa que profetiza, ela pode profetizar errado. Thales, então quer dizer que a pessoa que profetiza errado é um falso profeta? Não, claro que não. Quer dizer que naquele momento ela ouviu do Senhor e interpretou errado, ou ela não ouviu do Senhor e foi apenas a alma dela. E é por isso que nós precisamos andar juntos. O profeta precisa sempre andar com o mestre em conjunto ali. Porque as profecias do Novo Testamento, a Bíblia fala que elas precisam ser julgadas. Então, nós precisamos submeter essas profecias à Bíblia. E aí entra um trabalho muito interessante em conjunto, em parceria entre profetas e mestres. Mas seguindo aí o que a gente tem para falar hoje. Abre, por favor, lá a sua Bíblia em Efésios 4, versículo 8. Efésios 4, versículo 8. Que é o texto que está aí e é essa gravura que eu acho muito bonito. Efésios 4, versículo 8. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então você tem que ter a ideia é o seguinte, Paulo aqui ele faz referência à vitória de Cristo na cruz. Quando Jesus ele ressuscita da morte, ele nos retira do império das trevas. Então, por isso foi dito, subindo para o alto, ou seja, quando ele ressuscita, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O Hernandes Dias Lopes, quando ele no comentário dele sobre Efésios, quando ele comenta sobre esse versículo, ele vira e fala o seguinte: ele fala que o evento aqui é como se a gente estivesse assistindo uma cena militar. A gente está olhando para um general que está voltando para casa depois de ter vencido uma guerra. E ele está conduzindo, da sua volta para casa, ele está conduzindo os seus cativos, as pessoas que ele tornou prisioneiro quando ele vence essa guerra. E não apenas isso, ele está conduzindo os seus cativos e ele está repartindo os espólios de guerra. O que são espólios? Os espólios, por exemplo, se nós estivéssemos em uma batalha, principalmente na época antes da Segunda Guerra Mundial, que ficou tudo muito armado, mas quando nós tínhamos aquela batalha corpo a corpo, o exército que perdia, os corpos que ficavam no chão, depois o exército do vencedor passava e revistava aqueles corpos. Você já deve ter visto isso em alguns filmes. E aí eles revistavam os corpos para tirar as coisas de valor, talvez dinheiro, arma, roupas, proteção, armamento, alguma coisa nesse tipo. Isso são os espólios. É aquilo que você ganha quando você vence uma batalha. Então, nesse versículo, é uma cena de guerra. Você está vendo um general voltando para casa depois de uma vitória, levando para casa os seus cativos, as pessoas que ele leva cativa, as pessoas que ele conquista para ele mesmo, e distribuindo os espólios. E aí vem essa pergunta: quem são os cativos? Quem são esses cativos? Os cativos somos nós. Abre, por favor, a sua Bíblia lá em Salmo 68, versículo 18. Salmo 68, versículo 18. Aí você vira e fala assim, tá, isso não faz sentido, porque você acabou de falar, Deus, o Senhor, quando ele está voltando para casa depois de vencer uma batalha, ele está levando os seus cativos, e nós não somos mais cativos. Aí é que você se engana. Salmos 68, versículo 18. Quando subiste ao alto, levando os teus cativos, recebestes homens como dádivas, até mesmo os rebeldes, para que o Senhor habitasse entre eles. Os cativos do Senhor somos nós. Nós que fomos resgatados do império das trevas. Vai lá, por favor, para Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. E eu já expliquei sobre isso quando eu expliquei para vocês o conceito e a doutrina da redenção.
O que significa o redimir? Né? Colossenses 1,13 diz o seguinte: ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Então, quando Cristo ele desce e depois ele ressuscita, ele nos leva cativo, ele nos redime, ele nos compra com preço de sangue. Ah, quer dizer então que quando Deus nos compra com preço de sangue, ele nos coloca em liberdade? Não. Nós simplesmente mudamos de senhorio. Antes nós éramos escravos e objetos e propriedade do reino das trevas, como Paulo fala em Colossenses 1,13. Agora nós pertencemos a Cristo, nós somos propriedade dele, nós somos servos dele, nós somos cativos dele. Subindo para o alto, levou cativo o cativeiro. Ele nos levou cativo. Nós que antes estávamos lá embaixo, aprisionados e mortos em nossos pecados, sem possibilidade de perdão, sem possibilidade de reconciliação com Deus, eternamente alienados da glória do Senhor. Então, quando ele faz isso, ele nos leva cativo. Um texto muito interessante que nos ajuda a entender sobre esse aspecto, nós lemos agora esse mês. Está lá em Levítico. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Levítico. Deixa eu achar aqui só o texto qual é. Levítico, versículo 20, Levítico 25. Levítico 25, 42 e 55. Levítico 25, 42 e 55. Olha que declaração interessante de Deus sobre Israel, mas que vale também para a gente agora, nesse momento, depois que Cristo nos levou cativo. Ele está falando sobre os israelitas. Não serão vendidos como escravos, porque são meus escravos que tirei da terra do Egito. O Senhor aqui, o que Deus fez com o povo de Israel no Egito, foi uma sombra da redenção que Cristo faria quando ele viesse, morresse na cruz e ressuscitasse. Por quê? Quando Deus ele tira, preste atenção, Deus tira o povo do Egito, o povo de Israel do Egito. Eles estavam ali livres? Não. Eles estavam em 400 anos de escravidão. Então ele liberta escravos. Mas quando Deus liberta escravos através da liderança de Moisés, ele não coloca esses escravos em liberdade. O que Deus faz é comprar esses escravos, é redimir esses escravos. Os israelitas deixaram de ser escravos do Egito para serem escravos de Deus. E é justamente isso que diz. Versículo 42, não serão vendidos como escravos, porque são meus escravos que tirei da terra do Egito. Versículo 55, porque os israelitas são meus escravos. Eles são os meus escravos que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o que Deus faz com o povo de Israel lá em Êxodo é a mesma coisa com o que Jesus fez aqui agora, que Paulo está falando em Efésios 4:8. É exatamente a mesma coisa. Então, nessa cena militar, como Hernandes Dias Lopes fala, onde o general está voltando para casa vitorioso de uma guerra, levando consigo os seus cativos, que somos nós, ele também faz e ele também distribui os seus espólios. O que são esses espólios? Esses espólios são justamente os dons. E aí agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 2. Ainda falando sobre a vitória do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 2, antes de eu poder seguir. Atos 2, versículo 22. Atos 2, versículo 22. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o mataste crucificando pelas mãos de ímpios. Espera aí.
E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Quando Pedro está fazendo esse discurso diante do povo, ele está afirmando a vitória de Cristo sobre a morte. E Deus o ressuscitou. Ou seja, Jesus estava morto e Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pedro, então, ele está reafirmando a vitória do Senhor sobre a morte. Volta lá para Efésios 4 para a gente poder seguir. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Thales, Oi, Tatiana, vai. eu tenho só assim, algo que passou aqui quando você falou sobre os cativos, né? Aí você falou em Salmo 68, Colossenses, né? Levítico. Que Levítico. Aí me remete aqui Isaías 61, o versículo 1, que anuncia a liberdade dos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. É o mesmo sentido de cativo? Sempre lembrando que depois que esse texto depois ele é lido pelo próprio Senhor Jesus lá em Lucas. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, peraí. Mas aí Jesus ele vira e fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele está sobre mim para algo. O Espírito Santo está sempre em nós para fazer alguma coisa. E aí ele vem falando, porque o Senhor me ungiu, né, para pregar boas novas aos oprimidos. É justamente esse o significado da palavra Cristo. Cristo significa o ungido. E aí ele vem falando: enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade. Cristo faz isso. É Cristo quem nos Certo. liberta. A obra de Cristo é quem nos liberta. Agora, esse texto tem uma aplicação, que foi a aplicação de Cristo, Jesus, ele não explica o texto de Isaías 61. Isso é uma coisa fantástica. Jesus, ele não explica o texto de Isaías 61. Ele reivindica Isaías 61 para ele. Ele reivindica para ele. Ele vem e fala assim: olha, esse texto não é para vocês apenas, esse texto está falando sobre mim. É meu. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Por quê? Porque eu fui ungido para restaurar o coração do abatido, proclamar a liberdade ao cativo e pôr os presos em liberdade. Eu fui ungido para isso. Agora, isso tem uma aplicação direta em Cristo, que é o que ele vai falar lá em Lucas, quando ele entra e ele sobe, ele fica em pé no meio da sinagoga e ele lê o rolo de Isaías 61, como os textos eram guardados, mas tem aplicação para a igreja. Naquela época, ele vira e fala o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. E aqui, essa prática de ungir é a prática de ungir conforme o padrão do Antigo Testamento, conforme o padrão realizado sobre os reis, conforme aconteceu com Saul, Davi e por aí vai. No momento que a unção acontecia, a unção não acontecia apenas com o sacerdote pingando o dedinho e botando uma marquinha na testa, mas era praticamente um banho de óleo. Ele derramava óleo e aquele óleo escorria, tem até um salmo bonito que fala sobre isso, que escorria sobre a barba e tudo mais, mas aquele óleo da cabeça, ele escorria para o corpo. Qual é a aplicação que isso nos mostra? Que Isaías 61, Jesus reivindicou para ele como a cabeça que recebe essa unção, mas essa unção também foi para o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo é a igreja. Então a igreja também tem essa função e a igreja também é chamada para viver Isaías 61, para proclamar a liberdade ao cativo, para restaurar o coração abatido, para pôr os presos em liberdade, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião, e por aí vai. Então, esse texto tem duas aplicações, tá, Tatiana? Tem falando tanto para Cristo como para o corpo de Cristo, tá? Tá entendido. Obrigada. Ok, nada. Flávia levantou a mão. Vai, Flávia. Não, é só mesmo para testificar o que você está falando, porque lá em Salmo 68, na minha Bíblia vem o estudo, né, a explicação, e fala exatamente isso. Fala assim, Helena: como grande vencedor, depois de retornar glorificado ao céu,
Cristo concedeu presentes, dons espirituais aos seus discípulos. Aham. Aí vem Efésios 4, 7 ao 16. Aí depois, nessa imagem, o rei volta vitorioso da batalha, liderando um desfile triunfante com os Exato. derrotados presos, que Exato. seria a gente, né? Exatamente, seríamos nós. É. Denis, vai Perfeito. lá. Tenho 4 minutos de aula, Denis, vai lá. Não, é rapidinho, tá? Boa noite, Tati. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida, né? Quando você leu o Levítico, né? Aham. 25, 42, né? Eu não sei a sua versão, mas a minha versão, né, diz que Deus nos trata como servos, não como escravos. Não sei se eu entendi. Não, é o mesmo. Porque são meus servos que Uhum. meus servos que te tirei da terra do Egito, não serão vendidos como se vendem os escravos. É. Aí na sua versão parece que tá, em vez de servo, está escravo, né? A minha versão está escravo, e é a mesma expressão que Paulo usa lá no Novo Testamento, quando ele se reconhece como escravo de Cristo. Algumas pessoas vão dizer, algumas Bíblias vão dizer, vai trazer Paulo se reconhecendo como escravo, mas outras vão trazer como servo. A raiz da palavra servo e escravo é a mesma coisa. Aquele que vive em servidão, vive em estado de escravidão. O estado de servidão é isso. Você é servo e você tem um senhor sobre você. Então, a palavra é a mesma. Eu acho estranho, né? Assim, por causa do sentido, né? Aham. Eu te chamar de servo é ser o mesmo que te chamar de escravo, né? Mas não, é assim, é um Parece sentido. escravo, parece uma coisa mais forte, né? Sim, Tipo assim, parece. o escravo, ele não tem direito a nada, né? O servo, ele já obedece, né? O senhor, né? O escravo, ele obedece por obrigação, com raiva, né? Sim, Ele tem que obedecer, né? O sim. servo, ele já obedece Por querer. digamos assim, o servo, ele obedece não por raiva porque ele reconhece que o senhor, né? Ou sabe mais do que ele, orienta melhor para ele as coisas, né? Aham. Assim, porque a tradução, né? Vê as traduções e muda muito, né? A tradução muda muito, mas isso é uma coisa que pode até parecer estranha ao nosso ouvido. Mas a Bíblia lá também, lá no Novo Testamento, fala que nós fomos comprados pelo Senhor. Nós fomos comprados. Então, a nossa propriedade, ou melhor, o nosso senhorio só mudou. Nós deixamos de ter um senhor e passamos a ter outro. A ideia toda da redenção é essa. A ideia toda da redenção é, se o Diego é meu irmão e ele por causa de uma dívida, ele foi escravizado pela Alexia e ele é meu irmão, e se eu tiver condição, eu tenho a obrigação de redimir o Diego. Então eu vou até a Alexia e falo, Alexia, qual é a dívida do Diego? Tá me devendo 10 mil, é por isso que ele é meu escravo ou meu servo. Ele vira assim, beleza, Alexia, tá aqui os 10 mil, Diego vem comigo. O Diego, isso tá lá na lei mesmo. O Diego, ele vem comigo. O Diego é colocado em liberdade? Não. O Diego só muda de senhor. O Diego vem para mim e a ideia toda por trás dessa lei mosaica é o seguinte, é melhor o Diego ser um servo, como você quer, ou um escravo, sob o meu senhorio, que sou parente dele, do que sobre o senhorio da Alexa, que pode ser uma tirana. Então a ideia é essa. Agora, eu sei que sou estranho, mas nós somos propriedade do Senhor. Ele é o nosso Senhor. A ideia, quando nós chamamos sim, Senhor, Senhor, por favor, Senhor isso, Senhor aquilo, não é Senhor de sim, Senhor e não Senhora, como nós tratamos os mais velhos ou os pais, mas é no sentido de senhorio, é no sentido de dono, de proprietário. Por mais que seja estranho, e eu concordo que às vezes sou estranho, o sentido é exatamente esse. Nós somos escravos. A diferença é que nós somos escravos de um Senhor que é bom o tempo inteiro. Um Senhor que amou tanto o mundo que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar e através do sacrifício de Jesus, ele não tivesse mais apenas um único filho, mas ele tivesse vários filhos. Então Jesus ele deixa de ser o unigênito para ser o primogênito, o primeiro de filhos e filhas. Então essa é toda a coisa de ser escravo de um Senhor bom. Em relação a essa coisa de querer ou não querer, isso é uma discussão um pouco mais complexa que não dá para fazer aqui, que entra na questão do livre-arbítrio. Mas isso é uma conversa que a gente pode ter à mesa, que é muito interessante. Galera, deixa eu falar só uma coisinha, rapidinho. Eu vou fechar essa sala, eu tenho menos de um minuto, e eu vou abrir outra só porque tem algumas pessoas com a mão levantada, pode ser? Só um instantinho, vou fechar e já abro. Beleza.